aqui, pessoal, para mais um bloco aqui. Olha, a gente está ainda na introdução dos direitos fundamentais. A gente nem entrou ainda lá no artigo 5º, você já percebeu isso, né? Tudo aqui ainda é a introdução. Mas esse bloco aqui é o último aqui, o último bloco dessa introdução dos direitos fundamentais. A gente já vai, nos próximos blocos, já entrar de cabeça nos incisos, no caput, nos incisos do artigo 5º, né? E seus parágrafos também. E esse bloco é um bloco que ele é chamado, tá? Eficácia das normas constitucionais, tá? Eficácia das normas constitucionais. Um dos tópicos mais importantes, muito problemático esse tópico, porque exige do aluno, da aluna, exige um conhecimento exatamente do que vem a ser, exatamente isso, né? O que vem a ser uma norma, né? O que vem a ser uma norma de eficácia plena, tá? Uma norma de eficácia plena, uma norma de eficácia contida e uma norma de eficácia limitada, tá? O que é uma norma de eficácia plena, o que é uma norma de eficácia contida e o que é uma norma de eficácia limitada. Esses três aqui diz respeito aos direitos que nós temos na Constituição, se eles devem ser regulamentados por lei ou não, tá? Por lei ou não. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Um direito que a gente vai identificar, eu vou dizer aqui o que ele vai ser, quais são os artigos, os incisos. Então, um artigo, um inciso da Constituição, que é categorizado como norma de eficácia plena, um artigo ou um inciso da Constituição, que é categorizado como norma de eficácia plena, é aquele artigo, aquele inciso, que não precisa de lei regulamentadora. Então, não precisa de lei regulamentadora, de uma lei regulamentadora. Eu não preciso de uma lei regulamentando aquele artigo, aquele inciso da Constituição. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, é um tipo de inciso, de artigo da Constituição, que quando a Constituição veio em 88, eu já vou lá e aplico, já tenho aquilo lá, já é meu. Aquilo ali é meu direito e acabou. Eu já posso utilizar aquilo que está lá na Constituição. Então, esses artigos, esses incisos categorizados como norma de eficácia plena, eles não precisam de regulamentação para eu utilizá-los. Já uma norma de eficácia contida, tá? São os artigos e incisos que não precisam, são os artigos ou incisos, que eu vou colocar não precisam também, não precisam de lei regulamentadora, não precisam de lei regulamentadora. Não precisam de lei regulamentadora. Mas podem ser regulamentados. Por lei. Então, olha só, uma norma de eficácia contida. Veio aquele artigo, aquele inciso da Constituição, eu não preciso de lei para eu utilizar, povo, utilizar aquele artigo, aquele inciso, que é uma norma de eficácia contida. Mas um dia pode vir uma lei, pode vir uma lei regulamentando aquele artigo, aquele inciso, norma de eficácia contida. Eu vou já dar exemplo, vou já explicar melhor, a gente só está aqui introduzindo o tema. Norma de eficácia plena, não precisa de uma lei. Sempre eu já vou poder utilizar aquele artigo, aquele inciso, do jeito que está lá. Norma de eficácia contida, eu já posso utilizar a Constituição do jeito que está lá, mas um dia pode vir uma lei regulamentando aquele direito, aquele artigo, aquele inciso da Constituição. Norma de eficácia limitada, Fábio. O que é a limitada? São aquelas que precisam de regulamentação por lei, precisam de regulamentação por lei, precisam de regulamentação por lei, para a sua aplicação. Precisam de uma lei. Se não vier a lei, eu não posso utilizar a Constituição.
Se não vier uma lei, eu não posso utilizar a Constituição. Vocês estão entendendo a pegadinha aqui, ó, dos três? Eficácia plena, não precisa de lei. Eu já posso utilizar a Constituição do jeito que está lá. Eficácia contida, posso utilizar a Constituição do jeito que está lá, mas um dia pode vir uma lei. Eficácia limitada, eu só posso utilizar a Constituição, eu só posso utilizar o artigo e inciso da Constituição se vier lei. Enquanto não vier a lei, eu não posso utilizar o inciso, o artigo da Constituição. É isso que eu quero que você decore. É isso aqui que eu acabei de fazer, de olho fechado. Isso aqui é uma técnica de estudos. É assim que eu estudava. É assim que eu estudo até hoje. Para eu dar uma aula dessa aqui, eu fico... Eu fecho o olho, fico dando aula pro vento. Fico dando aula pro vento. Tá? Então é assim que eu quero que você entenda o que são essas três características, esses três tipos de normas que nós vamos ter na Constituição Federal. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos falar de cada uma delas, tá? Vamos falar de cada uma delas, começando aqui pelas normas de eficácia plena, tá? Norma de eficácia plena. Eu vou até anotar de novo aqui o conceito, tá? De uma norma de eficácia plena, tá? Você vai colocar aqui, ó, norma de eficácia plena produzem ou estão aptas a produzir, tá? Desde a entrada em vigor da Constituição, desde a entrada em vigor da Constituição, tá? Todos os direitos. Norma de eficácia plena é aquela que não precisa de lei. Aí eu sempre dou esse caso aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui nasceu a Constituição Federal de 88. Bem aqui nasceu a Constituição Federal de 88. Uma norma de eficácia plena, eu já vou poder utilizar a norma sem precisar de uma lei. E aí ela já tem aqui o que a gente chama aplicabilidade. Você já tem aplicabilidade direta. Nós, povo, uma norma que é de eficácia plena, não precisa de lei. Geralmente, as normas de eficácia plena não trazem, né, não trazem textos assim, ó, na forma da lei, de acordo com a lei, Um artigo, um inciso, que é de norma de eficácia plena, geralmente não traz isso. É um artigo, um inciso que não fala nada aqui de lei, que precisa de lei. Fala, me dá um exemplo? Claro, com todo prazer eu dou esse exemplo aqui para vocês, né? Vamos pegar aqui, ó, tudo que não tem lei aqui, né? Tudo que aqui, vamos pegar aqui, ó, é livre, tá até aberto aqui, ó, livre a manifestação do pensamento, sendo verdade anonimato. Gente, isso aqui não precisa de lei. Tá aí, todo mundo é livre para manifestar o seu pensamento, tal. Todo mundo é livre, não precisa de uma lei regulamentando isso, né? Eu já vou lá exercer esse direito, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral, à imagem, onde não tem lei. Agora, olha só, tem casos aqui que vai ter lei, ó. Vai ter essa expressão, ó. Aí já não é plena. Vai ter lei aqui, vai ter que vir uma lei. Aí vai ser contida ou limitada. Tá? Mas é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei. Opa! O que a gente está vendo aqui agora nesse momento? Não precisa de lei para isso aqui. Tá? Desculpa, precisa de lei para isso aqui. Né? Precisa de lei, então não é plena. Onde tem aqui na forma da lei, de acordo, nos termos da lei, opa, precisa de lei para eu poder aqui, né, usufruir isso aqui, ou vir uma lei diminuindo ali, restringindo os direitos. Né? Já posso dizer que não é plena, tá? Onde tem, ó, fixado em lei, já não é plena, tá? Já não é plena. A plena, ela tem as características, né, que você vai anotar aqui, são características da norma de eficácia plena. Características.
da norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena, ela tem uma aplicabilidade direta. Por que direta? Eu já uso a Constituição de cara, né? Ela é imediata, não precisa de lei, imediata, tá? Não precisa de lei, e ela é integral. Todo aquele direito vai estar na Constituição, tá? Vai estar na Constituição. Então, decora aí, direta, imediata e integral. Não precisa de lei. Agora nós temos a norma de eficácia contida, que nós vimos ainda há pouco, né? Cadê a norma de eficácia contida, que nós vimos ainda há pouco? A norma de eficácia contida, vamos ver aqui a contida agora, ela traduz o seguinte, vamos colocar aqui, ó, norma de eficácia contida, tá? Norma de eficácia contida. São aquelas, tá? Agora é a contida, hein, gente? Agora é a contida. São aquelas, beleza, vamos lá. São aquelas normas constitucionais que possuem aplicabilidade possui a chamada aplicabilidade, você vai colocar, possui aplicabilidade direta da Constituição. Podendo, olha aqui, ó, podendo lei regulamentadora restringir, tá, tais direitos. Vamos colocar restringir, tá, ou disciplinar. Tais direitos. Como assim, Fábio? É o seguinte, pessoal, uma norma de eficácia contida, assim que vem a Constituição, eu já tenho a chamada aplicabilidade, correto? Então eu tenho aqui, assim que veio a Constituição Federal de 88, eu já tenho a chamada aplicabilidade, tá? Eu já tenho a chamada aplicabilidade. Então eu já posso aplicar a norma de eficácia contida. Aplicabilidade. Eu já posso aplicar. Mas no futuro, pode vir uma lei, eu vou aplicar a norma de eficácia contida do jeito que está lá na Constituição. Mas no futuro, vai vir uma lei e aí eu vou ter que seguir o que disciplina a lei. Em vez de eu utilizar a Constituição, eu vou ter que utilizar a lei regulamentadora da Constituição. Tá? Fábio, me dá um exemplo. O exemplo mais típico e é o que mais consta em provas de concursos públicos é o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Tá? Olha o que diz aqui o artigo 5º. Vamos ler juntos aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Até aqui, gente, todos nós podemos escolher a profissão que nós queremos escolher. A profissão que nós queremos escolher, nós somos livres. E aí o que está dizendo aqui a Constituição? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha só, eu posso escolher qualquer profissão, mas se eu escolher uma profissão que tem uma lei, tá? Eu vou ter que seguir a lei, ó. Eu vou ter que seguir a lei. Se eu escolher uma profissão que tem lei, eu vou ter que seguir a lei. Fábio, e se eu escolher uma profissão que não tem lei? Aí eu trabalho naquela profissão do jeito que eu quiser. Vou dar aqui um pequeno exemplo para vocês. Tá? Exemplo. Vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor isso aqui. Exemplo. Exemplo 1 aqui. Vou dar aqui um exemplo 1. Vamos dizer, tá? Um exemplo 1. Vamos dizer que eu escolhi a profissão de
Vou colocar aqui, advogado. Eu escolhi a profissão de advogado. A profissão de advogado tem lei. Como é que eu tenho que trabalhar nessa profissão? Eu vou colocar aqui exemplo. Eu vou colocar vários exemplos. Como é que eu tenho que trabalhar nessa profissão? Eu tenho que seguir a lei. Eu posso ser advogado de qualquer jeito? Não, eu tenho que seguir a lei da profissão da advocacia. Senão, não posso ser advogado. Vou ter que fazer faculdade de Direito, vou ter que passar no exame da ordem, o exame da OAB. Vamos dizer que agora eu escolhi uma profissão de contador. Contador tem lei. E aí? Vou ter que ser, para ser contador, eu tenho que seguir a lei. Outra, eu escolhi agora a profissão de manicure. De manicure. Para ser manicure, mulheres, para ser manicure, né, pintar unha, aquela coisa toda, será que tem alguma coisa de lei? Não tem lei. Não tem lei. Se não tem lei para manicure, como é que eu vou ser manicure? De qualquer jeito. Se não tem lei para manicure, eu vou trabalhar nessa profissão de como? Eu vou trabalhar utilizando aqui a Constituição, vou trabalhar de qualquer jeito. Não tem lei. A norma de eficácia contida é assim. Se não tem lei, eu trabalho nela de qualquer jeito. Agora, professor, e se aparecer uma lei? Se aparecer uma lei para a profissão de manicure, se criarem uma lei para a profissão de manicure, aí, olha só, não tem lei para manicure. Como é que uma pessoa hoje trabalha como manicure? De qualquer jeito. Basta ela ter uma tesourinha, basta ela ter um esmalte, né, um alicate ali de unha, ela já pode trabalhar. Não precisa de faculdade, não precisa de curso profissionalizante. Para ser manicure hoje não precisa de nada disso. Não tem lei. Então é muito amplo. Quando cria a lei da manicure, eu vou fazer o quê? A lei vai fazer o quê? Ela vai falar, olha, para ser manicure tem que ter curso profissionalizante, tem que ter o material esterilizado, porque senão vai transmitir hepatite para os clientes, tá? Então a lei, ela faz o seguinte, sem lei, aquela profissão ela é muito ampla, eu vou trabalhar naquela profissão de qualquer jeito. Quando vem a lei, a lei restringe. Por isso que a norma de eficácia contida, como eu coloquei aqui, ela também restringe direitos. Você não tem lei, você trabalha em qualquer profissão de qualquer jeito. Quando vem a lei, ela restringe, você já vai ter que seguir a lei. Isso é uma norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida, tá? A norma de eficácia contida, ela, para vocês terem ideia, a norma de eficácia contida, ela vai ser totalmente diferente, né? Eu coloquei aqui, né? A norma de eficácia contida. Eu quero que vocês entendam que a falta de lei na norma de eficácia contida não impede a utilização do direito da Constituição, tá? A norma de eficácia contida não impede. Tinha um inciso aqui, tá, gente, que eu ia colocar como exemplo, né? Ui, tá aparecendo aqui, né? Ó. Tinha um inciso aqui que eu ia colocar como exemplo, mas eu vou falar depois dele. Então, bora ficar aqui com a norma de eficácia contida, que é o seguinte, ó. Norma de eficácia contida, ela tem essa caveirinha aqui, ó. A falta de norma regulamentadora da Constituição não impede a sua utilização. A falta de norma regulamentadora da Constituição não vai impedir. Isso aqui é para de eficácia contida. Eu vou depois dar um exemplo aqui, que estava até aqui, eu tirei, que é totalmente o contrário. A falta de norma vai impedir eu de utilizar a Constituição. E aí eu quero te fazer uma pergunta agora para esse inciso aqui da profissão. A falta de lei impede você de trabalhar em alguma profissão? Resposta, não. Então, se você escolher uma profissão que não tem lei para ela,
beleza, trabalha naquela profissão de qualquer jeito. É o caso da Uber, de ser motorista de aplicativo. Não tem uma lei nacional de motorista de aplicativo. Então, essas empresas de aplicativo, elas podem fazer o que elas quiserem. Você vai ser motorista de aplicativo do jeito que a empresa lá quiser. Agora, à medida que vier uma lei nacional de motorista de aplicativo, todas as empresas de motorista de aplicativo vão ter que seguir o que diz a lei nacional. Ficou claro isso aqui agora? Ficou claro? Daqui a pouco eu vou falar aqui do inciso do sigilo, que é totalmente contrário, tá? Mas norma de eficácia contida. Espero que tenha ficado claro na tua mente, espero que eu tenha conseguido te orientar. O que é a norma de eficácia contida? Ela é aquela norma que ela não precisa de lei, mas se vier uma lei, a gente vai ter que seguir a lei. A norma de eficácia contida, você vai colocar, ela tem as suas características, ela tem a sua aplicabilidade, tá? Ela tem a sua aplicabilidade. Que aí eu vou até colocar aqui para ficar legal, que é o seguinte, tá? Que é o seguinte. Deixa eu diminuir aqui rapidinho, beleza? Vamos diminuir aqui rapidinho, beleza? Aplicabilidade da norma de eficácia contida. Aplicabilidade da norma de eficácia contida, né? Vamos lá. Aqui. Aplicabilidade da norma de eficácia contida. Você vai colocar aqui, ó. Aplicabilidade. Ela é direta, porque eu vou utilizar diretamente a Constituição. Toda norma que é eficácia contida, que tem esse negócio de lei, que a lei estabelecer, tal, que eu estou sentindo que eu posso utilizar a Constituição, ela é, né, você vai colocar imediata, porque eu não preciso esperar uma lei, mas ela é não integral. Por que não integral? Quem vai trazer mais direitos vai ser a lei. Tá? Então, a norma de eficácia contida, ela é direta. Por que ela é direta? Eu já posso, assim que vir uma norma, um artigo, um inciso da Constituição que é contida, eu posso utilizar a Constituição. Imediata, sem lei, é imediato, eu já posso utilizar sem mesmo vir uma lei. Mas ela é não integral. Se por acaso vier uma lei, eu vou ter que seguir a lei. O direito da norma de eficácia contida, ele não vai estar todo na Constituição. O direito vai estar na lei, a lei pode, né, trazer mais coisas que estão fora ali da Constituição. Deu para entender isso aqui, gente? Deu para entender? Tá? Muito bem. Tá? Vimos aqui o que é uma norma de eficácia contida. Já vimos a plena e a contida. Nós vamos agora para a norma de eficácia limitada. Tá? Norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, tá, que eu quero trazer aqui para vocês, tá? A norma de eficácia limitada, ela já tem uma característicazinha que ela você já vai matar a pau o que diz, o que eu vou trazer aqui para você da norma de eficácia limitada. Vou até trazer aqui o inciso para a gente comparar, tá? Para a gente comparar aqui, para ficar bem legal, tá? Que é exatamente esse inciso aqui, colocando aqui, beleza, ele entrou certo agora. E aí a gente tem o seguinte, norma de eficácia agora limitada. O que é uma norma de eficácia limitada, professor Fábio? A gente vai colocar aqui, norma de eficácia limitada. Vamos lá. São aquelas são as normas constitucionais que necessitam de regulamentação por lei. Precisa de lei. Precisam de lei para sua utilização. Aí, gente, o macete é o seguinte, olha que incrível isso, olha que incrível. Deixa eu trazer aqui para vocês uma coisa, presta atenção aqui. Falamos da norma de eficácia plena. Assim que vem a Constituição, na plena, precisa de lei? Não precisa de lei, Eu já vou lá e utilizo a norma de eficácia plena. Ok? Não precisa de lei. Vamos agora
Nós vamos agora para a norma de eficácia contida. Precisa de lei para contida? Não, não precisa de lei. Pode vir uma lei, pode vir uma lei. Se vier a lei, eu vou seguir a lei. Isso é a norma de eficácia contida. Olha agora que foda para você entender isso, que foda a norma de eficácia limitada, minha gente. Olha agora a norma de eficácia limitada. A limitada, quando vem a Constituição Federal de 88, você não pode utilizar aquela norma de eficácia limitada, olha o vazio aqui, olha o vazio, enquanto não vier uma lei. Precisa de lei. Precisa de lei. Ainda há pouco nós falamos da contida, a contida pode vir ou não a lei. Na contida a gente falou o quê? Na contida, ainda há pouco, que a não vir lei, não ter lei, não significa nada. Eu vou poder utilizar a Constituição. Mas para limitada é o contrário. A falta de lei me impede de utilizar a Constituição. A falta de norma regulamentadora me impede de utilizar a Constituição. Tá? Fábio, dá o exemplo. É o artigo 5º, inciso 12. Vamos ler juntos. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo no último caso, por ordem judicial, aí ó, só tem interceptação telefônica nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Só posso interceptar um telefone. Só posso interceptar um telefone nos casos que a lei fala. Enquanto não vier essa lei, não tem interceptação telefônica. E aí eu vou te dar uma informação. No Brasil, a nossa Constituição Federal, ela veio em 1988. 88 veio a nossa Constituição Federal. Mas a interceptação telefônica, interceptar um telefone, não precisa de lei, como eu acabei de falar, não é norma de eficácia limitada. A regulamentação da interceptação telefônica só veio em 96, ó. Só veio aqui em 96. Olha aqui, ó. O que é a Lei 9296? Ela regulamenta o inciso 12, né, parte final, que é a parte da interceptação telefônica do artigo 5º. Ela regulamenta exatamente aqui o artigo 5º, inciso 12. Ó. Ela regulamenta exatamente isso aqui. Então podemos dizer que veio a Constituição de 88, só começou a ter interceptação telefônica a partir de 1996. Fábio, e nesse período aqui, nesse período não tinha interceptação telefônica. Tá? Não tinha interceptação telefônica. Tá? Deu para entender isso aqui mais ou menos? Tá? Uma norma de eficácia limitada, ela precisa de lei, ela necessita de lei, tá? Ela necessita de lei. As normas de eficácia limitada, tá? Eu quero que vocês anotem aí, tá? A norma de eficácia limitada, tem uma questãozinha aqui que ela cai bastante em prova de concurso, que as bancas vão querer te confundir em relação a esse inciso aqui. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O que ele está dizendo? Isso aqui é o direito de greve de servidor público, tá? Servidor público. E até hoje não tem a lei de greve de servidor público. Até hoje não tem. E aí é o seguinte, se até hoje não tem a lei de greve dos servidores públicos, os servidores públicos estão sendo prejudicados. Porque esse artigo 37, inciso 7 da Constituição, que diz que o direito de greve será exercido nos limites definidos em lei específica, quer dizer, isso aqui, esse inciso aqui, ele é uma norma de eficácia limitada. Eficácia limitada. Ele é uma norma de eficácia limitada. Ele, para ser utilizado, ele precisa de lei.
Só, gente, que nunca veio essa lei dos servidores públicos. Então, em tese, servidor público não pode entrar em greve. Mas, Fábio, eu já vi servidor público entrando em greve, né? Eu já vi servidor público entrando em greve. E por que eles entram em greve? E aí eu vou te dizer o seguinte. Existe uma ação, um remédio constitucional, que você vai poder entrar com esse remédio constitucional quando você está sendo prejudicado pela falta de norma regulamentadora. Então, quando vem uma falta de norma regulamentadora, e é limitada, é uma norma de eficácia limitada, você está precisando da lei. Deixa eu trazer aqui, que eu gosto de explicar as coisas desenhando. Né? Eu gosto de explicar aqui as coisas desenhando. Fica bem melhor assim, ó. Nós estamos falando aqui das 3 eficácias, né? Das 3 eficácias. As normas de eficácia plena, a eficácia contida, e agora nós estamos falando da eficácia limitada, ok? Plena, contida, limitada. Plena, vamos colocar aqui, ó, falta de lei para plena. Falta de lei. Calma, vou já explicar. Falta de lei. Falta de lei regulamentadora. Falta de lei para plena. Falta de lei para plena. Isso aqui é indiferente. Nem precisa. Tá? Isso aqui, indiferente. Não precisa de lei. Falta para contida. Indiferente. Não precisa de lei. Pode vir uma lei? Pode. Não precisa de lei. Agora, para limitada, a falta de norma, isso aqui, ó, isso aqui prejudica a pessoa. Prejudica a pessoa. A falta de norma prejudica uma pessoa. E se você está sendo prejudicado porque não tem lei, você que está sendo prejudicado, você vai entrar com uma ação na justiça para te darem uma saída. E essa ação ela é chamada de mandado de injunção. Fábio, o que é essa ação mandado de injunção? Só existe mandado de injunção quando a norma é uma norma de eficácia limitada. Porque não tem mandado de injunção para contida, para plena, que é indiferente ter ou não ter lei. Agora, a falta de uma lei para norma de eficácia limitada, isso prejudica muito a pessoa. E aí você entra com mandado de injunção. E foi exatamente... Fábio, onde é que está o mandado de injunção? Eu vou colocar aqui no nosso material. O mandado de injunção, ele está no artigo 5º, inciso 71. Vou colocar aqui para a gente no nosso material, tá? O artigo 5º aqui, o inciso 71. Tá aqui, ó, tá? Olha o que diz o artigo 5º, 71. Olha o que diz aqui o artigo 5º, 71. Ele fala exatamente o seguinte: conceder-se-á mandado, ó, mandado de quê? Mandado de injunção, sempre agora, gente, aqui, ó, falta de norma regulamentadora, ó. Isso aqui é para norma de eficácia limitada, tá? Que torne viável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e cidadania. Tranquilos isso aqui, gente, tranquilos, tá? Beleza. Pra gente aqui, já ultrapassamos aqui mais de 30 minutos desse bloco, tá? Eu vou dar uma pequena pausa aqui agora, e eu volto aqui para concluir a norma de eficácia limitada, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Tchau!